Você sabe o que fazer, como agir quando essa criança se comporta de maneira inadequada? Eu percebo, gente, que esse é um tema que incomoda muito, né? Porque a gente sempre fala o que não fazer com a criança. Não grite, não xingue, não bata. Mas a gente acaba não deixando tão claro como conduzir, o que de fato a gente deve fazer após um comportamento inadequado. Quando a criança bate no coleguinha, quebra um brinquedo de propósito, xinga os pais, por exemplo. Existem muitas teorias por aí, algumas até que causam muitas polêmicas. E foi justamente por isso que eu decidi compartilhar uma sequência de 4 atitudes que vão te ajudar a agir de maneira mais assertiva depois de um comportamento inadequado da sua criança, seja de qual for, combinado? A partir de hoje, vamos tentar focar nessa sequência de 4 palavrinhas: acolhimento, autorreflexão, solução e reparação. Então, a primeira coisa a fazer diante de um comportamento inadequado é acolher a criança, validar os seus sentimentos. Porque a gente precisa, sempre lembrar que a criança ainda está aprendendo a lidar com os próprios sentimentos, com as próprias emoções. E ela precisa da gente para orientar e ensinar. Então, você vai abraçar a sua criança e vai acalmá-la. Simples assim. Antes da criança aprender a se acalmar sozinha, a se autorregular, né? A maioria das crianças precisa que a gente vivencie esse processo de corregulação emocional com ela. Então, a maioria das crianças precisa da nossa ajuda para se acalmar, do nosso acolhimento, da nossa paciência, do nosso auxílio nesse processo. Então, não tenha receio da opinião dos outros, foque na sua criança. A maneira como a gente lida com os nossos filhos hoje vai influenciar diretamente na maneira como eles agirão no futuro, a visão de mundo deles. Então, pense que estamos ali plantando uma sementinha. E isso vale também para a sala de aula. Controle de turma está diretamente relacionado à maneira como a gente lida afetivamente com os nossos alunos. Então, ameaçar que vai mandar para coordenação, que vai ficar sem recreio, que é um absurdo, porque recreio é um direito da criança, nada disso é funcional para a educação. A criança vai aprender melhor, gente, se ela tiver acolhimento, confiança, se ela tiver afeto. Eu vou contar uma coisa para vocês. Quando a criança está tomada pela emoção, durante uma briga, um choro excessivo, uma birra, ela dificilmente consegue racionalizar. Nessa fase, gente, o autocontrole ainda é uma habilidade em desenvolvimento. Então, para a criança te escutar, para ela aprender, ela precisa primeiro se acalmar. E para ajudar a criança, você pode criar um cantinho especial, tanto em casa como em sala de aula. Pode ser o cantinho da calma. Ah, como eu amo esse cantinho da calma. Nesse cantinho, você pode pôr vários materiais para a criança desenhar, lápis de cor, papel, pode pôr massinha de modelar, você pode colocar roleta das emoções, que eu já ensinei a fazer aqui no canal. Usem a criatividade, tá certo? O importante é que a criança tenha recursos para trabalhar essas emoções e estimular o autocontrole. Bom, feito todo esse acolhimento, quando a criança se acalmar, aí sim você vai conversar sobre o que aconteceu. Então vamos imaginar que a sua criança estava vivenciando uma disputa por brinquedo com o colega e aí ela tomou o brinquedo da mão do colega com raiva, jogou no chão e quebrou. Para instigar esse processo reflexivo, você pode perguntar à criança, por exemplo, o que a levou a jogar o brinquedo no chão? O que ela estava sentindo quando jogou o brinquedo no chão? Como ela se sente com o brinquedo quebrado, entende? Como ela acha que o coleguinha se sentiu quando ela tomou o brinquedo da mão dele? Como ela se sentiria se o coleguinha tivesse tomado o brinquedo da mão dela? Como ela acha que o coleguinha se sentiu com o brinquedo quebrado? Tudo isso, gente, todas essas perguntas estimulam a autorreflexão da criança, que é fundamental para a aprendizagem e para estimular a regulação e a inteligência emocional. É importante também que a gente foque no aprendizado futuro, foque em soluções. Então, você precisa perguntar e refletir com a criança o que fazer da próxima vez que ela disputar um brinquedo com o colega. Como vamos solucionar o problema e evitar que da próxima vez acabe da forma como acabou. Então as soluções podem ser chamar a mãe, chamar a professora, se afastar do colega, respirar fundo, desenhar, dividir o brinquedo, pedir emprestado ao invés de tomar da mão do colega. A solução que vocês vão encontrar, as soluções que vocês vão encontrar, gente, depende do problema, né? Tem que ter relação com o problema. Essa fase é muito importante para que vocês não fiquem presos num ciclo ali vicioso, em que a criança se comporta sempre da mesma forma, comete sempre os mesmos erros. Então, é indispensável para diminuir a incidência desse problema, tá? Agora vamos lá. Outra coisa que eu vejo acontecer muito também. Vamos supor que durante a conversa vocês cheguem à conclusão que a criança estava com sono. Então, o sono provavelmente agiu como um gatilho, certo? Criança com sono, com fome, com dor, fica mais irritada mesmo, normal.
Nesses casos também é muito importante escolher um outro horário para chamar o coleguinha para brincar, outro horário para irem para o parquinho, por exemplo. Ou até, gente, dormir melhor à noite, dormir mais cedo. Às vezes a criança dorme muito tarde mesmo, né? Acaba não tendo ali o tempo de sono adequado para a idade. E isso, a criança acaba ficando mais irritada mesmo, né? Buscar essas soluções é muito importante para resolver de fato o problema, tá? Existem inúmeras situações, motivos, possibilidades que podem levar a criança a apresentar um comportamento inadequado. A gente não consegue falar sobre tudo aqui, né? Mas se você seguir certinho essa sequência, não tem erro, gente. Então, depois de conversar com a criança sobre tudo o que aconteceu, fez todas as perguntas que você conseguiu formular na hora, refletiram sobre as possíveis soluções para evitar que aconteça de novo, já pensando numa situação futura, agora é hora de reparar o erro. Então, olha só, a criança jogou o brinquedo no chão e quebrou. Gente, é importantíssimo que ela peça desculpa, mas é indispensável que ela conserte o brinquedo. Ou até, por exemplo, que ela retire o dinheiro da mesada para pagar o conserto. O que eu tenho visto é que a gente está muito no automático. A criança bate, a gente pede para ela pedir desculpa, alguns põem de castigo, a gente fala que ela errou, mas a gente esquece do mais importante, que é promover essa autorreflexão, encontrar uma solução para o problema e reparar o erro. Pôr a criança apenas para pensar, sem instigar a autorreflexão dela com perguntas, sem pensarmos juntos em soluções para evitar a reincidência do problema e sem reparar o erro, gente, é desgaste depois na certa. Eu sei que às vezes é difícil, mas educar também é persistir, tá? E falar todos os dias a mesma coisa. É acolher, gente, é dizer assim, ó, eu sei que você ficou com raiva, mas tem outras formas da gente resolver. Vamos pensar junto? Eu sei que às vezes é difícil, mas é possível e é muito necessário. Antes de acabar, eu preciso reforçar com vocês uma coisa que eu vejo muito acontecer. Às vezes, numa situação difícil, uma situação em que a criança está se comportando de maneira inadequada, a gente se sente constrangido, né? Principalmente diante dos olhos ali curiosos de um pessoal que fica fuçando, que fica ali ao redor, meio que reprovando. O que eu quero dizer para você? Tente fingir que naquele momento você está sozinho ou sozinha com a criança. Tente não se constranger, tente focar apenas no passo a passo para você se acalmar, acalmar o seu pequeno e focar no processo ali. Focar na aprendizagem, que é o mais importante. Nem tudo é birra, gente. As crianças estão aprendendo a se comunicar e às vezes elas precisam apenas da nossa participação nesse processo, sabe? Então, paciência e muito amor que as nossas crianças merecem. A gente fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se caiu de paraquedas nesse vídeo, aproveita para se inscrever, ativar o sininho para ser informado sempre que houver um vídeo novo. Beijo grande, até o próximo vídeo.